O que é que nós temos estado a ver? Nós temos estado a ver as leis da hidráulica, em particular, a última que vimos foi a lei de Gauss, e antes tínhamos visto que a circulação do campo elétrico, ao longo de qualquer circuito fechado, é sempre zero. Reparem, formalmente há aqui uma certa parecença, mas isto significa coisas diferentes. Aqui significa um integral sobre uma superfície fechada, é o que este sinal significa. E aqui significa um integral sobre um contorno, uma linha fechada também. Portanto, esta expressão indica-nos simplesmente que a força elétrica é uma força conservadora. A lei de Gauss, recordo-vos, é então o fluxo, e afirma que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada só tem a ver com a carga encerrada nessa superfície a dividir por ε0. Portanto, esta carga pode estar distribuída de qualquer maneira. O que é notável nesta lei é que, independente da forma como a carga está distribuída, o fluxo só tem a ver com com a carga que a superfície fechada encerra. Se nós tivermos, por exemplo, estas várias cargas, aqui temos fluxo. E este fluxo é dado por Q1, Q2, Q3. Este aqui é dado por Q1, Q2, Q4. Q3 não contribui. E se considerarmos esta outra superfície, o fluxo, embora o cálculo fosse difícil, eventualmente difícil de fazer, o fluxo do campo produzido por Q1, Q2, Q3, Q4, na verdade esse fluxo ia dar zero. Temos aqui várias cargas, Q1 que vale menos 1, Q2 que vale 0, Q3 que vale mais 1, Q4 que vale 2. Olha, e se esta for a superfície fechada, então há um fluxo que vale 3. E se eu agora arrastar esta superfície? Olha, o fluxo vai diminuir, vale só 2. E agora? Agora vale 0. E agora? Agora vale menos qualquer coisa. E se eu incluir aquela quantidade que tem carga 0? O fluxo não se altera. Está bem? Portanto, para mostrar a equivalência das duas leis. Eu tenho aqui a palavra dedução em cima, entre aspas, e de facto ela tem que estar entre aspas, porque as leis de Coulomb e de Gauss estão aqui atrás de mim escritas no quadro branco. Essas duas leis são exatamente equivalentes. Portanto, de uma pode-se tirar a outra. O que é que nasceu primeiro? Historicamente nasceu a lei de Coulomb. Mas se historicamente tivesse surgido a lei de Gauss, nós tínhamos chegado à lei de Coulomb. Imaginem uma carga. Eu, por acaso, tenho aqui uma carga em casa. Isto que vocês aqui estão a ver é uma carga elétrica pontual. E se eu quiser saber qual é o campo elétrico que esta carga produz, pois eu posso, e só souber a lei de Coulomb, pois eu posso saber isso à distância R. Eu quero saber quanto é que vale o E de R, e para isso o que eu tenho que considerar é uma superfície gaussiana, não uma superfície real, é uma superfície abstrata. É uma superfície gaussiana, esférica. Embora ela seja abstrata, por acaso também cá tenho em casa. Tenho aqui uma superfície de Gauss que é esférica. Então o que eu vou fazer é colocar a carga elétrica bem no centro dessa superfície, gaussiana. Já aqui está. E agora? TAP. Está bom? E vou calcular o fluxo através desta superfície, que é uma superfície abstrata, do campo elétrico produzido pela carga que está lá dentro. Olha, sinceramente, isto é mais fácil de fazer do que de dizer. O que nós temos é que, primeiro, reconhecer que o campo elétrico é radial. Depois, sendo ele radial, o cálculo deste fluxo é particularmente simples, porque esta quantidade, este ds,
é N vezes ds, em que N é normal à superfície. Ora bem, a normal à superfície mais não é do que o vetor unitário radial. Então, R escalar N fica R escalar R. E então o que nós temos é E de R ds, como o E de R é de ser o mesmo em todos os pontos, aqui, 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 em todos os pontos, como é o mesmo, hoje então pode o E de R sair para fora do integral e o que temos é um E de R vezes um integral de superfície fechada sobre uma superfície esférica. Então, quanto é que vale? Vale a área dessa esfera. Portanto, o que se conclui é que o E de R, 4πr ao quadrado, é igual a Q sobre ε0, que é a lei de Gauss, e finalmente temos a expressão da lei de Coulomb para o campo elétrico. Claro, porque não podia deixar de ser. A partir da lei nós introduzimos a lei de Coulomb para encontrar a lei de Gauss, e agora estamos a fazer ao contrário. Eu já tinha dito isto na aula anterior, mas achei que era melhor voltar a repetir. Também na aula anterior falei, e volto aqui a falar, de distribuições contínuas de carga em volume, em superfície e ao longo de uma linha. Em cada caso, definem-se densidades, neste caso densidade volumétrica, densidade superficial e densidade linear de carga. Pois, se eu quiser conhecer a densidade e se quiser conhecer as cargas, só tenho que fazer o integral. Passo estes denominadores para o lado esquerdo e faço a respectiva integração. Muitas vezes nós estamos habituados a densidades constantes. As densidades não têm que ser constantes. As densidades podem variar de ponto para ponto, quer ao longo de um volume, quer numa superfície, ou quer ao longo de uma linha. Mas, na maior parte dos casos que nós vamos considerar, efetivamente, estas densidades são constantes. E vamos ver que a utilidade da lei de Gauss está precisamente quando há distribuições de carga que são contínuas e que se pretende saber o campo elétrico. Conhecer o campo elétrico a partir de uma distribuição de cargas, se tiver mais que 3 ou 4, já é muito difícil do ponto de vista técnico. Então, o exemplo que eu vou começar por dar é este aqui, que é o campo criado por uma superfície esférica de carga uniformemente carregada. Esta superfície, ela está uniformemente carregada, mas já não atentem nas cores. Imagina, eu por acaso aqui em casa também tenho uma superfície esférica uniformemente carregada. É esta que aqui está. Isto que aqui está é uma superfície, é oco por dentro, é uma superfície esférica carregada, com carga elétrica positiva, por acaso, e ela é oca, e eu quero saber qual é o campo elétrico aqui e qual é o campo elétrico lá dentro também. Quero saber tudo. Bem, saber o campo elétrico fora é relativamente simples se eu antecipar que o campo elétrico deve ser um campo radial. Quer dizer que se eu estiver a uma certa distância desta superfície esférica, atenção, isto agora já não é a carga pontual, já é uma superfície esférica. Se eu estiver a uma certa distância, o campo elétrico deve ser assim. Aqui deve ser assim. Aqui deve ser assim. Aqui deve ser assim. O que eu tenho na mão é o campo elétrico, que deve ser o mesmo à mesma distância. E se eu me aproximar? Bem, se eu me aproximar, o campo elétrico aumenta. E se eu me afastar? Se eu me afastar, o campo elétrico diminui. Mas ele há de ser sempre o mesmo, à mesma distância do centro desta esfera, que é oca e que só tem carga à superfície. Bom, nós podemos sempre dividir esta esfera em duas partes, isto sem qualquer conotação clubística. Uma esfera vermelha, uma parte vermelha e uma parte azul. Claro que a parte, se isto for uma carga positiva, se a distribuição de carga for positiva, claro que a parte vermelha há de produzir um campo E2, que é um campo para baixo.
a um campo para baixo. Da mesma maneira, a parte azul há de produzir um campo que é para cima. E o ângulo que é 1 faz com a horizontal há de ser o ângulo que é 2 faz com a horizontal, porque a esfera tem exatamente a mesma carga nesta parte de cima do que tem na parte de baixo. Então, o E1 é o campo produzido pela parte de baixo. O E2 é o campo produzido pela parte de cima. Eu sei este ângulo? Claro que não. Não sei este ângulo, até porque isto é muito difícil. Eu tenho que saber qual é o campo que esta carga produz ali. Depois o campo que esta carga produz ali. Depois o campo que esta carga produz ali. Mas uma coisa é certa. Se as cargas estão todas abaixo desta linha horizontal, aí o campo no ponto P há de ser para cima. Se estas cargas a vermelho estão todas para cima da linha horizontal, uma coisa é certa. O campo em P há de ser para baixo. E também a conclusão necessária, óbvia, é que então o E1 mais E2 há de ser um tamanho, há de ser um vetor, não sabemos de que tamanho, mas esse vetor tem que ser ao longo desta linha horizontal. O que eu disse para esta linha horizontal, diria para qualquer outra linha, em que temos aqui, por exemplo, o campo neste ponto, e o campo neste ponto há de ser exatamente igual e há de ser exatamente igual. Isto permite-nos o quê? Isto permite-nos definir então uma superfície de Gauss. De novo, vou buscar aqui a minha superfície de Gauss, tirar a carga pontual e colocar cá a carga que está distribuída esfericamente. Mas notem bem, esta carga que aqui está, isto que aqui está é uma esfera real, tem carga. Esta que aqui está, só está no meu pensamento. O que está do lado de fora está aqui atracejado. É gaussiano. O que está cá dentro é real. É uma esfera oca, uniformemente carregada, só com carga à superfície. Resolver o problema do lado de fora consiste então em, estou a repetir mais ou menos, só que agora como os desenhos foram feitos pelo meu colega estão melhores, a repetir mais ou menos o que disse, tenho aqui uma esfera carregada uniforme, só a superfície, a carga está uniformemente distribuída, o campo a esta distância R há de ser um campo radial e o mesmo se passa ali, em todo lado e, portanto, nós adivinhamos pelo menos para onde é que o campo vai ser em direção e sentido. Falta-nos saber, conhecer esta função E de R. Para isso usamos a lei de Gauss e começamos por calcular o fluxo. Ora, o fluxo é exatamente calculado da mesma maneira que o era para a carga pontual. Quer dizer que, fora da esfera, isto e isto produzem exatamente o mesmo fluxo. O mesmo fluxo aqui, através desta superfície gaussiana. E quanto é que vale esse fluxo? É exatamente o mesmo que valia antes. Um E de R vezes a área da superfície gaussiana, 4πr ao quadrado. Então, superfície gaussiana é a superfície abstrata que nós imaginamos que circunda a distribuição real de carga, que está aqui, e esta distribuição real de carga produz campo elétrico. Agora vejam a complicação, os trabalhos em que nos metíamos, se tivéssemos de calcular neste ponto o campo produzido por esta carga, por esta, 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 por todas elas que estão aqui à volta. Então não temos a lei de Coulomb para nos dizer quanto é que vale o campo elétrico aqui produzido por cada uma. Pois temos a lei de Coulomb. O problema é que as distâncias estão sempre a variar, os vetores produzidos individualmente por cada carga, cada um aponta para o seu lado, cada um tem um certo valor e tínhamos que somar tudo isto neste ponto. E ia ser complicado. Assim é mais fácil, porque o fluxo do campo elétrico é simplesmente o campo elétrico a multiplicar pela área da superfície, o campo elétrico em módulo, o que significa que concluímos exatamente o mesmo que tínhamos concluído. Ou seja, o que estamos aqui a dizer é que o campo criado por esta carga pontual é exatamente o mesmo campo criado por esta
distribuição esférica superficial de carga. Só que do lado de fora. Do lado de fora. Claro, do lado de fora. E do lado de dentro? Pois, do lado de dentro temos aquilo que nós já discutimos também na aula anterior, em que este assunto já foi referido. Vamos fazer o fluxo do vetor de campo elétrico através deste contorno. É zero, não há nenhuma carga lá. A distribuição é só superficial. Vamos fazer através deste contorno. É zero, porque não há lá carga nenhuma dentro. Vamos fazer através deste contorno. Também é zero, porque não há nenhuma carga lá dentro. E é aqui que entra aquele teorema matemático, segundo o qual, se uma função for integrada em qualquer domínio da variável e o resultado for zero, é porque essa função é nula. E foi isso que eu cheguei a fazer na última aula sobre superfícies e, portanto, a 3 dimensões. Qual é, então, o resultado que nós acabamos de concluir? O campo elétrico produzido por uma esfera uniformemente carregada é zero até ao raio da esfera. E depois tem um comportamento que é exatamente o mesmo que se encontraria se toda esta carga estivesse concentrada na origem. Se tudo isto que aqui está estivesse concentrado na origem, então o campo era este e cá está. O campo a decair na razão do inverso do quadrado da distância. É claro que a chave para se poder aplicar a lei de Gauss, estão agora a ver a vantagem da lei de Gauss. Se nós tivéssemos de calcular este que aqui está, ou este que aqui está, a partir da lei de Coulomb, nunca mais lá chegávamos. Assim, com a lei de Gauss, por causa da simetria da distribuição de cargas, por causa da simetria dessa distribuição, então a lei de Gauss aí permitiu-nos fazer este cálculo com grande fluidez e rapidez, portanto. Vamos então estudar o campo elétrico de uma esfera de raio R com carga Q, que está agora homogeneamente distribuída em todo o seu volume. Isto significa que há uma densidade volumétrica de carga elétrica que é Q, a carga total, a dividir por 4πr ao cubo. Nesta figura aqui ao lado, há aqui várias esferas, ou melhor, círculos que significam esferas. Aquilo que representa esta bola é esta linha a cheio. Esta linha a cheio é que é esta bola. Esta linha azul é a superfície de Gauss abstrata que eu vou usar como instrumento para poder calcular o campo elétrico. Então, o que é que nós fazemos? Exatamente o que antes fazíamos. O campo elétrico no exterior é o mesmo que era antes, a superfície de Gauss é esta linha azul e, portanto, o campo elétrico é o mesmo que seria produzido por isto ou que seria produzido por isto. Quer dizer, quando estamos fora da distribuição, quer tenhamos uma carga pontual, quer tenhamos uma distribuição superficial esférica de carga, quer tenhamos uma distribuição volumétrica de carga, fora o campo elétrico é o mesmo. E dentro? Pois dentro nós temos que agora perceber que se tivermos uma superfície gaussiana como esta que aqui está a vermelho, ela encerra carga. Essa superfície encerra carga. Eu agora não posso exemplificar porque não posso ir dentro da bola, mas eu quero saber qual é o campo elétrico num certo ponto a uma distância R que agora é menor do que o R maiúsculo. Bom, há uma coisa que eu posso antecipar, é que seja lá qual for o campo, ele vai ser um campo radial. Se for um campo radial, nós voltamos a poder aplicar a lei de Gauss e agora ao campo elétrico, como sempre temos feito, e agora ao campo elétrico só não tem a ver com o quê?
mas tem a ver com que a linha. O que é que a linha? Que a linha é a porção de carga, que a linha é inferior a quê? É a porção de carga encerrada na superfície de Gauss a vermelho. Portanto, e quanto é que é essa porção de carga encerrada? Está aqui calculada. O que a linha é o ρ vezes o 4π r ao cubo. E o que é o r ao cubo neste caso? É o cubo da distância que vai daqui até ali. E, portanto, se agora substituímos o ρ pelo valor que aqui tínhamos em cima, é Q dividido por 4π r ao cubo, pois bem, o 4π corta, o Q fica e fica um R pequenino em cima que vem daqui e um R grande em baixo que vem dali, tudo isto ao cubo. Portanto, podemos concluir este resultado e a conclusão que então se tira é que dentro o campo cresce linearmente. Vou voltar ao slide anterior para verem bem. Se eu tenho aqui um R ao quadrado em denominador, mas agora tenho um Q' que vai com R ao cubo, isto significa que o campo elétrico vai com R ao cubo. Cresce, desculpem, cresce com R, porque é R ao cubo a dividir por R ao quadrado. Mas só até R maiúsculo. Só até à superfície da esfera onde há carga distribuída em volume. A partir daí, tudo se passa como se toda a carga estivesse no centro. Em vez de escrever o campo elétrico em função da carga, eu aqui tenho a escrita em função de ρ. É a mesma coisa. Olha, substituo o Q por ρ vezes 4π r ao cubo. E aqui a mesma coisa. Substituo o Q' por ρ vezes 4π r ao cubo. E, portanto, tenho o resultado não expresso na carga, mas, o que é até mais conveniente, na densidade de carga. Em resumo, o que nós temos então a isto é um campo que cresce linearmente até ao raio da distribuição esférica e depois decresce com 1 sobre r ao quadrado, tal como já decrescia quer para a distribuição linear, quer para a distribuição à superfície. Qual é a diferença então entre estes três casos? A diferença é esta. Quando temos uma carga pontual, o campo cai sempre com 1 sobre r ao quadrado, à medida que nos afastamos. Quando temos uma distribuição superficial, o campo é nulo até à superfície e depois decai com 1 sobre r ao quadrado. Quando temos uma distribuição volumétrica, então o que temos é um campo que cresce linearmente até ao limite da distribuição volumétrica de carga e depois decai com 1 sobre r ao quadrado. E se nós tivermos, por exemplo, agora uma linha. Também aqui tenho uma linha carregada, que é esta. Tenho aqui esta linha. Esta linha é infinita. Eu vou-vos mostrar que ela é infinita. Olha, ela continua, e já não posso mostrar mais se não saio eu do ecrã. E deste lado a mesma coisa. Portanto, é uma linha de carga. Estão a vê-la? Ela é muito grande. Eu, como estou em minha casa, posso dizer que tenho ao lado a janela e à direita a cozinha. Portanto, mas ultrapassa, vai muito para a rua de um lado e muito para a rua do outro lado. É uma linha infinita. Está aqui representada a vermelho. Esta linha tem uma distribuição de carga que é uniforme. E a densidade linear de carga é assim, por cada comprimento L, então existe lá a carga Q. De tal forma que a densidade linear de carga é Q sobre L. Bom, esta imagem que aqui está deste cilindro, já aqui está antecipado aquilo que está melhor explicado nos slides que vêm a seguir e que são estes. Tem então uma carga, agora tem então uma distribuição de carga, agora está aqui na vertical, é a mesma distribuição que está na vertical, e esta distribuição tem uma certa densidade, e eu quero conhecer do campo elétrico a uma certa distância R dessa distribuição de carga. Portanto, eu estou aqui,
tenho aqui esta distribuição de carga e quero saber o campo elétrico aqui na ponta do meu dedo. Ou então aqui, ou então aqui. Quero saber em qualquer posição à distância R. Quero saber qual é o campo elétrico. É evidente que há tanta carga para cima como há para baixo, porque o fio é infinito. Assim sendo, este campo elétrico tem necessariamente que ser perpendicular ao fio. Porque esta parte aqui de cima, neste ponto, cria campo para baixo. Esta parte aqui de baixo, neste ponto, cria campo para cima. Quer dizer que o campo elétrico aqui é assim e também será assim em qualquer ponto de uma superfície, da superfície lateral de um cilindro que tenha por eixo precisamente este fio uniformemente carregado. O que está aqui representado é exatamente isto que eu aqui tenho. Tenho aqui o fio e o que eu estou a dizer é que em qualquer ponto da superfície deste cilindro, atenção, este cilindro é um cilindro abstrato, é uma superfície de Gauss. Em qualquer ponto, o campo elétrico é perpendicular. O campo elétrico é sempre perpendicular em qualquer ponto da superfície deste cilindro. Quer dizer, então, que descobrimos, ainda não o E de R, ainda não esta função, mas já descobrimos, pelo menos, para onde é que aponta o campo elétrico. R é a distância ao fio. E o cilindro tem uma área total, que é a área lateral, mais a área do topo, mais a área da base, que é representado por T e B. Aqui é representado por T e B. E, portanto, o que temos é de calcular agora o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, que é esta aqui de cima, é esta aqui de baixo, e é toda esta superfície lateral, e é o cilindro que envolve a distribuição linear de carga. Então, se esta altura de cilindro for L, o seu raio é R, o que nós temos é de calcular o fluxo do campo elétrico através do topo, através da base e através da área lateral. Bom, através do topo e através da base é fácil calcular o fluxo. Porquê? Porque o campo elétrico aqui tem esta direção. Ora, o campo elétrico, se for tangente à superfície, o campo elétrico há de ser perpendicular ao fio. Se ele é perpendicular ao fio, há de ser tangente quer à base, quer ao topo. E, portanto, os fluxos através desta superfície e desta superfície vão ser zero. Por isso temos aqui 0 mais 0. E o que é que sobra? Sobra o fluxo através da área lateral. Mas como o campo é o mesmo em qualquer ponto dessa superfície lateral do cilindro, de novo o que temos, como tínhamos antes, é o campo a multiplicar pela área lateral. E a área lateral do cilindro é 2πr, que é o perímetro da circunferência aqui, vezes L, que é a altura. Portanto, temos calculado o fluxo do campo elétrico produzido por este fio através da área lateral de um cilindro. Eu insisto neste ponto. O fio existe, o cilindro não existe. O cilindro é abstrato. O cilindro é a superfície de Gauss através da qual nós calculamos o fluxo do campo elétrico. E agora só temos de aplicar a lei de Gauss. À esquerda temos o fluxo do campo elétrico. E à direita, olhem, temos a carga total encerrada. Qual é a carga total encerrada? É γL a dividir por ε0. E, portanto, encontramos o campo elétrico produzido por um fio uniformemente carregado que tem esta particularidade. Quando o campo é produzido por uma partícula, por uma carga pontual,
o campo decai, diminui com 1 sobre R ao quadrado. Mas quando o campo é produzido por um fio infinito uniformemente carregado, então o campo já decai muito mais lentamente. Decai com 1 sobre R. Em vez de ser, como é no caso da carga pontual, com 1 sobre R ao quadrado. Então, carga pontual, o campo elétrico vai com 1 sobre R ao quadrado. Linha infinita com carga uniformemente distribuída, o campo também decai, à medida que nos afastamos, decai sim senhor, só que decai com 1 sobre R. Eu quero voltar um pouco atrás para o caso ainda da esfera, para considerar o que é que se passa com uma esfera oca. Com uma esfera oca passa-se exatamente o mesmo que se passa com a esfera carregada. Olha, quero saber qual é o campo aqui dentro. O campo aqui dentro é 0. Isto é uma esfera oca, mas que tem uma certa... Como é que se chama isto? Acho que se chama uma casca. Tem uma superfície externa, uma superfície interna que são esféricas. Depois há aqui matéria. E depois com uma densidade de distribuição de carga ρ. E depois temos aqui oco por dentro. É claro que se aqui é oco por dentro, o campo elétrico aqui dentro é 0. É a gaiola de Faraday. É exatamente o problema que eu há bocadinho referi da distribuição superficial de carga. Aqui não é superficial, mas há um buraco. Nos buracos dentro das distribuições, em qualquer ponto, o campo elétrico é 0, pelas razões que já há bocadinho foram discutidas. Mas, portanto, a superfície de Gauss é esta. Se agora quisermos saber o campo elétrico para uma distância superior a R1, mas inferior a R2, o que nós temos é de considerar aquela superfície S2. E para isso o que é que temos de considerar? Apenas a carga contida dentro desta superfície esférica, que é esta. É a carga que está dentro desta pequena casca. E se quisermos, que é isto que aqui está, e se quisermos calcular o campo cá fora, isso é o mais fácil. O campo cá fora é o mais fácil, porque o campo cá fora mais não é do que o campo que seria produzido por toda esta carga se ela estivesse concentrada na origem. Portanto, esta é a forma de calcularmos o campo elétrico em todo o espaço produzido por uma distribuição de carga que agora é esférica, só que já tem um buraco lá dentro. Portanto, nós vimos carga pontual, distribuição esférica de carga só à superfície, depois distribuição de carga em volume, depois vimos cilindro e agora estamos a ver uma esfera oca. Já é o 5º exemplo de distribuições de carga e quero que em cada exemplo destes se apercebam da utilidade da lei de Gauss. Não fora a lei de Gauss, e estávamos com muitas dificuldades em calcular em qualquer região de espaço, fosse dentro, fosse fora. Olha, isto é fora, estão a ver que vai com 1 sobre R ao quadrado e tem a carga toda que está aqui distribuída, é ela que conta. E neste já não, já é só a carga que está encerrada dentro da superfície de Gauss. Portanto, na esfera oca, o que temos é esta distribuição, mas isto podia ser feito talvez de uma maneira mais inteligente, e que é esta. É supor que a esfera oca é uma esfera maciça com densidade ρ, mais uma esfera maciça também, com densidade menos ρ. Se nós sobrepusermos isto, então ficamos com esta distribuição à esquerda. É uma forma talvez mais inteligente de abordar este problema e vai naturalmente conduzir ao mesmo resultado. Depois vão ter a oportunidade de comparar este resultado com o anterior e será naturalmente o mesmo. Por E mais significa campo produzido por a carga, por a esfera positiva, por E menos é o campo produzido pela esfera negativa e aqui é o campo total. Em particular, se o R for maior do que R2, então o que nós temos
é um campo elétrico que vai com 1 sobre r ao quadrado, campo esse produzido por uma carga total que é Q menos Q', que é esta que ali está. Está bem? Aqui há Q e ali há Q'. Muito bem. Se a cavidade estiver descentrada, isto então ainda podemos ir por aí fora, não é? Isto é muito complicado, mas podemos usar um referencial para calcular esta que aqui está, o campo produzido por esta, e outro referencial, e depois relacionar os dois referenciais. Enfim, estou a dar-vos estes exemplos já um pouco em jeito de desafio, para ver se conseguem calcular. Não vou aqui apresentar os resultados, para ver se conseguem calcular o campo produzido por este tipo de distribuições. Vamos agora considerar ainda uma nova distribuição, é a última do dia, a distribuição de carga feita por, a distribuição, saber o campo elétrico, criada a partir de uma distribuição de carga que é um plano uniformemente carregado. Eu aqui em casa tenho tudo. E, em particular, também tenho uma distribuição de carga, esta que estão aqui a ver. Estão a ver? Portanto, isto que aqui está é um plano infinito. Vai para cima, vai para baixo, vai para a esquerda, vai para a direita. E eu quero saber qual é o campo elétrico criado por esta distribuição de carga a uma certa distância, vou pôr agora assim, a uma certa distância da distribuição. E, naturalmente, que este campo há de ser assim, como eu agora aqui o estou a representar, espero que se veja, que se consiga ver, e que possivelmente pode depender da distância ao plano, mas uma metade do plano, um semiplano para lá, cria um campo que é para cá, o semiplano para cá, cria um campo que é para lá. E no final, quando somamos tudo, o campo, por uma questão de simetria, há de ser perpendicular ao plano do papel. Está carregado. Nós também podemos ver isto da seguinte maneira. Vamos considerar uma distribuição uniforme. Uniforme quer dizer que este sigma é a carga por unidade diária. Este sigma é o mesmo em qualquer ponto deste plano. Então nós podemos pensar assim, eu posso descrever o plano juntando círculos concêntricos, como estes que aqui estão, que não são bem círculos, são coroas circulares, todas concêntricas, e claro que a coroa circular há de produzir em P um campo que é perpendicular ao plano, ou seja, há de estar ao longo do eixo que passa da direção P'. Isto para o que está a esta cor, castanho, e o que está a cinzento, a mesma coisa. E se eu aqui fizer círculos concêntricos, é a mesma coisa. Então, no final, o que nós sabemos, o que nós podemos antecipar é que o campo é perpendicular ao plano e, quando muito, pode depender, eu agora estou aqui a representar assim, tinha assim, e agora estou a representar assim, e tenho aqui uma certa distância D do plano. Claro que se a carga está distribuída num plano, pois ela tanto produz campo para este lado, como produz campo para este lado. Portanto, o facto de eu ter aqui só desenhado cargas de um lado, não significa que o campo não seja produzido também para o outro lado. Ela tem aqui cargas positivas, campo do lado direito, campo do lado esquerdo, e portanto, o que nós vamos agora procurar saber é o campo neste ponto, ou neste, uma vez que o plano é infinito, os campos devem ter o mesmo valor. Como já antecipámos, quando muito, podem depender da distância ao plano, mas que ao longo desta linha o campo deve ter o mesmo valor e que há de ser igual a este, só que agora o campo aqui está ao contrário. Isso parece-me que é fácil de aceitar. Então, o que nós vamos fazer é encontrar, usar a lei de Gauss e tirar partido do problema para encontrar uma superfície gaussiana que seja boa para se calcular o fluxo. Esta superfície gaussiana, também a tenho, é esta. Então o que eu estou a fazer é isto.
é uma superfície gaussiana, que é um cilindro. Eu tenho a outra parte do outro, ali, mas eu tinha que pôr agora deste lado também uma coisa semelhante, uma coisa assim, está bem? Portanto, de um lado e do outro. Isto existe, é real, é carga real, isto não. Isto é uma superfície abstrata, como eu há bocadinho lhe chamei, instrumental. É esta que aqui está representada. Qual é o fluxo do campo elétrico que nós não conhecemos? Atenção, é isso que nós queremos saber. Mas a forma do campo elétrico já nos permite saber que o fluxo através da área lateral do cilindro, atenção, isto é um cilindro, está metade para cá, metade para lá, ele é cortado ao meio pela distribuição uniforme de carga e o que queremos conhecer é este campo E. Mas este campo E, seja qual for o seu valor, tem sempre fluxo zero através da área lateral. Através da área lateral, o campo elétrico é tangente a essa mesma área. Eu não sei qual é o valor deste campo elétrico, mas uma coisa eu sei. O fluxo dele através da superfície lateral é zero, porque ele é tangente. E através da base? Através da base, eu sei que o campo há de ser o mesmo em todos os pontos da base, em todos. Há de ser o mesmo. Eu não sei quanto vale o campo, mas sei que o seu fluxo há de ser a área vezes o valor do campo que eu ainda quero saber. Então, este termo é zero, mas este termo e este termo não são zero, mas um há de ser igual ao outro. O fluxo do campo elétrico que sai através desta base, eu chamo-lhe topo a este e base ao outro, mas isto é completamente indiferente. O que sai dali há de ser igual ao que sai dali, ou seja, este fluxo há de ser igual a este. Se nós quisermos saber qual é o fluxo através do topo, pois só temos que multiplicar o campo elétrico por A. Através da superfície lateral é zero. Através da base é também, de novo, E vezes A. Então, qual é o fluxo total? O fluxo total é 2EA, que há de ser igual à carga contida dentro do cilindro. Qual é essa carga? Pois, agora temos que a contar. Esta superfície de Gauss, corta o plano e encerra uma carga cá dentro. Olha, vou tirar, a ver se vocês não veem ou não veem lá a carga elétrica dentro. Claro. Então temos que saber qual é a carga que lá está. Qual é a carga que está dentro desta superfície. E a carga que está dentro desta superfície está aqui representada, a verde, mais não é do que o sigma vezes A. E chegamos a este resultado, que então afirma que o campo elétrico é sigma, que é uma constante, a dividir por 2ε, que também é uma constante. E este importante resultado afirma que o campo elétrico produzido por uma distribuição uniforme, infinita, planar de carga elétrica, nem sequer depende da distância ao plano. E agora vamos ver uma certa lógica nisto. Uma carga pontual produz um campo que vai com 1 sobre r ao quadrado. Uma linha produz um campo que vai com 1 sobre r. 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre r e um plano. Um plano deve produzir um campo que então vai com 1 sobre r levantado a zero. Mas r levantado a zero é uma constante. Por isso, este resultado faz todo sentido. O que é aqui, às vezes, um pouco as pessoas se esquecem, os alunos se esquecem, é que há dois fluxos através deste lado e um exatamente igual através daquele. Nós temos de colocar este cilindro exatamente ao meio. E o que é que também aqui é curioso?
é que o fator geométrico introduzido pelo cilindro, que tem uma certa área, que tem um certo comprimento, aparece no resultado final? Não aparece no resultado final. O que significa que se em vez de um cilindro tivéssemos usado outra superfície de Gauss, por exemplo, uma caixa de fósforos, como superfície de Gauss, claro, é uma deste lado e outra deste, atenção, ou melhor, é a mesma, a encerrar parte da carga aqui dentro. Então, o que nós temos é que este resultado não depende da distância ao campo e podemos concluir que o campo produzido por uma distribuição homogénea, plana, infinita de carga, só tem a ver com a densidade de carga e não tem a ver com mais nada. Não tem a ver nem com a distância, nem com... Não tem a ver com mais nada. Só tem a ver com... Ou seja, é muito fácil na prática nós produzirmos campos elétricos constantes. Carregamos grandes superfícies. Grandes, mas nunca infinitas. Nunca são infinitas. Nós iremos ver mais tarde, na próxima aula já, o que é um condensador. O condensador é um plano uniformemente carregado que produz campo elétrico para um lado e para o outro. E depois outro plano, em frente ao inicial, também uniformemente carregado, só com carga de sinal contrário. E vamos ver qual é o efeito destes campos. Portanto, em jeito de súmula, eu tinha prometido uma aula de 1 hora em vídeo, eu vou editá-la um pouco para depois disponibilizar, ainda hoje, espero, e também dado o PowerPoint, como disse. Distribuição de carga, que é um ponto. Uma superfície esférica. Uma esfera uniformemente carregada. Esfera maciça. Uma esfera oca. Que mais? Uma linha de carga. Um plano de carga. Nós podemos calcular os campos elétricos criados por todos eles graças à aplicação da lei de Gauss. Eu espero que agora, com estas ilustrações, o valor da lei de Gauss fique bem realçado. E Luís vai falar, é isso? Eu tive uma dúvida em relação à esfera oca com o vão fora do centro. Isso aí é um desafio. Mas, só para deixar claro, para um ponto fora da esfera, a gente calcula como se fosse pontual, correto? Para cada uma delas. Isto é, o que tem que fazer é o seguinte, para uma esfera, para a grande, por exemplo, mas fora e para dentro, calculam como se fosse uma esfera normal. Só que em certas coordenadas, digamos x, y e z. Depois, para a outra esfera, já tem que usar, o resultado é igual, mas as coordenadas já têm que ser x', y', z'. E depois a ideia está em relacionar o x', y', z', que são as coordenadas do referencial que tem centro na esfera que é negativa, que é o que faz a esfera inicial oca. Essas coordenadas se relacionam-se com x, y e z. Está bem? E, portanto, o desafio está precisamente a encontrar que não se pode entregar um resultado que esteja expresso em x, y e z e x', y', z'. Tem que ser só ou numas coordenadas ou nas outras coordenadas. Está bem? Ok, obrigado. Pereira. Ana Marta. Está aí, Ana? Isso. E então, diga lá. Não tenho muito para dizer, ouvi-se bem, eu acho que percebi mais ou menos tudo. Ok. Pronto, este assunto tenho que admitir que é um pouco estranho, diferente, porque fala em fluxos através de superfícies que agora não são planas. Vocês no ensino secundário usavam fluxos através de superfícies planas, mas aqui nós estamos a calcular fluxos através de superfícies que não são planas, mas sempre de campos que ou lhe são perpendiculares ou lhe são tangentes. No primeiro caso,
dá o campo vezes a área da superfície. No segundo caso dá 0. Portanto, no ensino secundário ainda tinha um terceiro caso, que era quando havia um certo ângulo entre o campo e a superfície plana. Nós aqui não encontramos nenhum caso desses. Esses ângulos ou são 0 ou são 90 graus. Está bem? Só mais... alguém que me diga mais qualquer coisa. Professor, a aula correu muito bem. Correu bem, Bernardo? Okay. Correu, sim, senhor. Sim, senhora. Pronto, obrigado. Então, continuem recolhidos, bem dispostos, e eu vou tentar matar-vos com trabalho, está bem? Ficamos assim combinados?